A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, sejam muito bem-vindos, vocês estão no meu canal, na ACAT, e nós estamos aqui para dar início ao segundo trimestre de 2024. Vamos aprender sobre o padrão bíblico para a vida cristã. E hoje a lição de número 1 tem esse tema lindo, a realidade da fé cristã. A dinâmica da aula hoje é um pouco diferente, eu estou aqui em pé. Iremos mostrar todos os slides para os irmãos, fazer uma aula um pouco diferente. E vai ser uma bênção, os irmãos, desde já eu convido para caminharmos conosco durante todo esse trimestre. Divulgue na sua congregação, na sua igreja. Nós temos um trabalho aqui muito edificante para ensinar a lição da escola dominical para os nossos jovens, que é uma faixa etária muito importante no reino de Deus. Vamos fazer uma oração, desde já parabéns a todos os irmãos, inscritos, assinantes. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Quem se inscreve no canal, Pastor Rodrigo, me ajuda a fazer missões, nós temos projetos na obra missionária. E deixa o like positivo não para o Pastor Rodrigo. O YouTube, quando você deixa o like, reconhece a relevância do vídeo e o próprio YouTube divulga o vídeo para mais pessoas na internet. Então, se você ama as coisas de Deus, não só o meu conteúdo, o que for de Deus na internet, deixa o like positivo que você vai estar evangelizando e usando o YouTube ainda para fazer isso. Então, não perca tempo, deixa o like, se inscreve e nós vamos fazer a nossa oração e depois eu vou mostrar os slides aqui e esses slides você pode encontrar eles lá na Catflix, que eu também estarei mostrando para você como que é a Catflix por dentro. Ore comigo, Santo Deus, Eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, por poder realizar a tua obra e fazer, Pai, estudar com os teus filhos, fazer esta obra linda de edificação para toda a tua igreja. Abençoa o início desse trimestre, que a unção contida nesse trimestre venha para a vida de cada filho teu e nós possamos te glorificar, te servindo até a tua volta. Para a honra e glória do teu nome, colocamos mais uma vez nas tuas mãos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Aqui estão os slides. Lembrando que esses slides da primeira aula serão disponibilizados gratuitamente, dessa primeira lição, lá no grupo do WhatsApp que você já está. Pastor, eu não estou ainda no grupo do WhatsApp, eu quero receber esta lição, eu ainda não tenho os slides. Então, no link da descrição desse vídeo, clica no botãozinho mais, abaixo do título, vai abrir o link ali, grupo do WhatsApp, clica ali, você já vai. Também você vai ver o suporte, o número do telefone na tela aí, anote, registre esse WhatsApp, mande uma mensagem, a gente vai estar adicionando você no grupo. E esses slides aqui da primeira aula vão ser todos disponibilizados gratuitamente lá no grupo do WhatsApp. Mas, pastor, eu quero receber os slides por todo o trimestre. Então você pode conhecer a Catflix por menos de R$1 por dia. Você vai receber os slides dos jovens, dos adultos, todos os cursos de teologia, básico, médio, bacharel, curso de oratória e vários outros cursos para você e a tua família com certificado reconhecido pela CGADB por menos de R$1 por dia. Isso mesmo que você ouviu, é muita riqueza de conteúdo por tão barato acesso. Vamos conhecer a Catflix por dentro? Vem comigo. Pastor, eu quero adquirir a Catflix. Cliquei no link, preenchi meu cadastro, já estou dentro da Catflix e dentro da Catflix você vai se deparar com esses módulos de boas-vindas. Você vai clicar, vai abrir os vídeos, você vai rolar para baixo e você já vai ver o curso de oratória com 50 videoaulas, um dos melhores cursos de oratória do Brasil. Não é porque é meu, mas nós temos muita experiência nessa área. Eu preparei um curso muito especial, capacitação para professores, tudo aqui disponibilizado para os irmãos. Vai descendo, você vai encontrar o curso básico de teologia, o curso médio de teologia, o curso bacharel de teologia. Lembrando que você vai encontrar as avaliações ainda. Você vai abrir o módulo e aqui, por exemplo, lá no básico, módulo 1, tem as aulas. Você vai descer lá embaixo, vai encontrar a avaliação. Clica na avaliação e você vai responder as perguntas e já vai sair, registrar ali a sua nota e você verá o que acertou, o que não acertou. Espero que você acerte todas, né? Então aqui tem ainda, depois dos cursos, você vai ver as séries. Nós estamos alimentando
A cada semana tem um conteúdo novo, vai ter série Missões. Aqui ainda tem todos os trimestres passados, tanto dos adultos como dos jovens. Descendo um pouco mais abaixo você vai encontrar dos jovens. E depois tem as séries, série Missões, série para a família. E nós vamos disponibilizar vários outros conteúdos de entrevista, de podcasts, série Empreendedores, série Testemunhos. Uma riqueza para você e a tua família por menos de R$1 por dia. Então é muito proveitoso estar dentro da Catflix e eu te convido. QR Code está na tela, você pode colocar ali, já vai surgir um link para você acessar, ou no primeiro comentário dessa lição tem um link também para você adquirir a Catflix. Vem conosco, vamos se aprofundar até a volta do Senhor Jesus com conhecimento riquíssimo e edificante. Deus abençoe os irmãos. Depois que você conheceu a Catflix, lá dentro você vai encontrar os slides e hoje a lição de número 1, a realidade da fé cristã. É um assunto um dos mais importantes da Bíblia que trata da fé cristã. Nosso texto principal está em Isaías 55:3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então são promessas para o povo de Deus e aqueles que creem vão receber as beneficências, que é todas as maravilhas do reino de Deus, né? Quem tem ouvidos ouça, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Temos também o nosso resumo da lição. A fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade. Olha, a fé é tão importante, irmãos, que quando o Senhor Jesus, conversando com os apóstolos, ele percebe assim que muitos não tinham fé, ele declara: porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé na terra? Notem que existem milhares de coisas na face dessa terra e o Senhor Jesus não menciona elas em relação ao seu retorno, que ele queria encontrar. Ele não diz: porventura o Filho do Homem voltando achará dinheiro, achará bens, achará carros, achará a última tecnologia, o último lançamento, achará a última tendência, não fala nada disso. Achará a melhor casa? Não. Porventura achará fé na terra? Ali ele está dizendo que uma das coisas mais importantes que existe nesse mundo, principalmente para o povo de Deus, é a fé, que nós iremos estudar nesta lição. Nós temos aqui os nossos objetivos: compreender a origem da fé cristã, muito rica essas informações, saber que a ética cristã nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado, lembrando que a gente não é uma questão apenas de crer, mas é uma questão de aprender e viver o que creu. Então aqui é onde entra a ética, agir de forma correta. 3. Conscientizar da importância da mensagem do cristianismo para os nossos dias, que é a mensagem que mais promove esperança num mundo sem nenhuma esperança. O mundo jaz no maligno. Vamos para frente? Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, João 1, 14 ao 18, são 2 slides porque os textos são extensos, e também João 17, 14 ao 17, está aqui para vocês lerem na mesma versão, baixando os slides, fica fácil para todos acompanharem. Introdução: a fé para a salvação é um dom que vem de Deus. Paulo ensinou isso. E é dada a todo aquele que desejar viver para Deus. Então, primeira lição aqui: a fé para a salvação é um dom de Deus. Futuramente na Catflix eu estarei colocando ali um ensino sobre a fé. Vai ter ali uma sessão de estudos bíblicos com o pastor Rodrigo. E existem 3 tipos de fé que a Bíblia ensina. Tem a fé para a salvação, existe a fé comum e existe a fé como um dom e uma capacidade do Espírito Santo. Então a fé para a salvação é dom de Deus e Ele dá a cada um que desejar viver para Deus. Nesta lição aprenderemos sobre um dos temas mais importantes da Bíblia, a fé cristã, que é algo maravilhoso, que é um dos movimentos que mais perdura na face da terra, o cristianismo. Vamos lá? Primeira parte, a origem da fé cristã. Informações riquíssimas, redobra a tua atenção.
O cristianismo e sua origem, letra A, B e C. A fé cristã teve origem quando Cristo iniciou o seu ministério na região da Galileia. Então estamos falando da fé. Quando que ela teve origem? Quando Jesus, confere lá Mateus 4, do 12 ao 20, Jesus aparece e começa a pregar. Logo, já pessoas creem. Ali surge a fé cristã. Não estou falando da fé em Deus, porque Abraão é o pai da fé. Estou falando da fé cristã. Essa palavra cristã está relacionada pessoalmente a Cristo. Então, quando Cristo começa o seu ministério, na terra surge a fé em Cristo, cristã. Então é ali, confere lá Mateus 4, 12 ao 20. Letra B, geograficamente, não foi algo do mundo místico, foi na terra isso. Geograficamente, o desenvolvimento da fé cristã se deu no país de Israel. Confere lá Mateus 15, 24. Eu costumo dizer, eu já tive a oportunidade de ir 3 vezes em Israel, agora em 2025 já estamos com a viagem marcada novamente, e vamos voltar lá. Lá é um museu ao céu aberto, é um museu a céu aberto. Está tudo lá, irmãos, é incrível. Todas as coisas que você lê na Bíblia, você encontra lá. De fato, a Bíblia é muito verdadeira, e essa fé, ela não é subproduto da ignorância humana, não. A fé, apesar de a ciência não conseguir provar, porque ela não é algo que se possa fazer experimento em laboratório, ela é lógica, ela alcança a razão do ser humano. Ela é concreta, ela se deu de forma real, no mundo literal e de forma pessoal, de maneira que nós podemos provar ela. E nessa questão, no mundo real, de forma literal, teve um local geográfico que se manifestou o reino de Deus e as pessoas passaram a crer. E esse local chama-se Israel. Está lá para todo mundo ver tudo que a Bíblia ensina acerca do início da fé. Letra C. Já o desenvolvimento público do cristianismo, como igreja, se deu a partir do dia de Pentecostes. Aqui eu trouxe as principais bases do início da fé cristã, também a questão da geografia, onde se deu, e também de forma pública a igreja divulgando essa fé. Então, a origem é essa, em Cristo, em Israel e depois do Pentecostes. Muito boa essa organização, né? Então, lá no curso de oratória da Catflix, eu ensino a fazer interpretação de texto. Aí aqui a gente interpreta e traz um subsídio extra lição, que é o que os alunos querem, né? Eles não querem só ficar com o conteúdo da lição, eles querem entender a lição com uma explicação bem coerente. E todo esse recurso de programação neurolinguística, com imagem, sem poluição visual, sem sobrecarga de informação, isso tudo faz com que o conhecimento fique fixado ali. A mente realmente ela grava isso. Então, esses slides é uma benção. Eu costumo dizer que quem estuda com ele aprende mais e ensina melhor. 2. O cristianismo e o seu livro. Letra A e letra B. Olha só. O cristianismo existe. Agora vamos falar da importância da Bíblia. Por isso eu coloquei ela de pé aqui, ó, né? Na frente do horizonte, que é para o mundo inteiro confiar nela, porque ela é uma benção. O cristianismo e seu livro. O cristianismo existe há aproximadamente 2000 anos. E sua unidade se dá devido ao poder da palavra de Deus, que mantém a igreja unida e separada do mundo pecaminoso. Por que Jesus lá em João 17:17 ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por que ele disse isso? Primeiro, ele sabe o poder que tem a palavra de Deus. E ele mesmo é a palavra, né? E segundo, ele pede, separe-os pela tua palavra. É a palavra que mantém a igreja separada do mundo e unida. Quando ele diz santifica-os, ele não fala santifica-o no singular, ele usa uma expressão no plural. Santifica-os, separe-os. Isso diz respeito à unidade da igreja. Então a igreja está unida e separada do mundo. E ela permanece unida e separada pelo poder da palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é muito poderosa. Letra B. Somente pelo poder sobrenatural das Escrituras
a igreja consegue se manter edificada sem que nada consiga parar a sua marcha. Esse livro aqui é o livro mais odiado do mundo, mas é o mais vendido no mundo e ninguém consegue deter a propagação dessa palavra. Por quê? Porque ela é poderosa, ninguém consegue parar. E ela edifica a igreja. Jesus disse, 2 Timóteo, confere lá 2 Timóteo 3,16, Paulo diz, toda palavra inspirada, ela é apta para ensinar. Então, toda a escritura ela é inspirada. A palavra inspirada ali, theopneustos, o sopro de Deus. Toda a palavra ela é o sopro de Deus, poderosa. E ela é apta para ensinar. Então a igreja ela é ensinada, edificada. A palavra, quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18, e as portas do inferno não prevalecerão. A palavra edificar é fortalecer, deixar firme. E com o que ele edifica a igreja? Com a palavra inspirada. Então a Bíblia ela é a regra de fé, ela é a poderosa palavra de Deus que mantém o povo de Deus unido, separado do mundo, forte e avançando. Tudo isso porque a palavra é poder, não é uma palavra humana. Não é uma palavra humana. Esse livro aqui já tentaram destruí-lo muitas vezes no mundo, ninguém consegue. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar, porque ela é muito poderosa. Por isso que nós cremos na Bíblia, que não é um livro humano, um livro comum, né? Não existe livro nenhum no mundo, Lá dentro da Catiflix eu ensino no curso de teologia a constituição da Bíblia, lá em bibliologia, tá? Então, nenhum livro no mundo foi constituído da mesma forma que a Bíblia foi constituída. Vamos lá? 3. O cristianismo e a sua mensagem. Vimos o poder da fé, vimos o poder da palavra e agora tem uma mensagem que os cristãos carregam e divulgam. Qual mensagem? Vamos lá. As mensagens centrais do cristianismo são estas. Letra A. Só existe um Deus no universo e esse mesmo Deus é o Criador de todas as coisas. Gênesis 1:1, né? Bereshit bara Elohim. No princípio criou do nada, o Eterno. Só existe um Deus e Ele é o Criador de todas as coisas. Letra B. Deus é santo. Esse Deus, Ele é santo e exige santidade de todos. Então a igreja também, ela propaga a pureza que há em Deus e ela vive esta pureza. Confere lá 1 Pedro 1,16. Sede, que é uma qualidade de ser, é um estilo de vida, sede separados, puros, porque o Senhor é puro. Então sede santo, porque o Senhor é santo. Esta mensagem a igreja propaga, um Deus que é santo em pureza, em justiça, em bondade, em verdade, em honestidade e assim por diante. Letra C. Jesus Cristo é o grande salvador da humanidade. É uma grande mensagem que a igreja carrega, né? E transporta. 1 Timóteo 2:5. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Letra D. A palavra de Deus é a maior autoridade de ensino para toda a humanidade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Confere lá Marcos 13:31. Aqui está, é lógico que existem centenas de raízes de ensino na Bíblia que a igreja divulga esses ensinamentos. Aqui eu trouxe a base das principais, por isso eu coloquei lá as mensagens centrais. Só existe um Deus, nós sabemos que esse Deus subsiste em 3 pessoas, esse Deus é o Criador do universo, esse Deus é santo, Jesus Cristo é o grande salvador da humanidade, a palavra de Deus é a maior autoridade de ensino na face da terra. Então olha que coisa linda, irmãos, essa primeira parte da lição, quanto ensinamento central, de base para nós, estão contidos nesses ensinos. Muito proveitoso. Parabéns você que está aqui. Vamos lá? 2. A fé cristã e os valores absolutos. Aqui que a gente vai entrar agora, que não é apenas crer, mas é viver. E nós temos que ter um estilo de vida, uma forma de nos comportarmos. E a lição vai falar disso agora. Vamos lá. Ética, o certo e errado. A palavra ética vem do grego ethos, que significa atitude correta. Está relacionada às ações, tá? Letra A. O cristianismo ensina a necessidade que o ser humano tem
em não praticar o pecado. E aqui é um leque de ensinos, né? A realidade do pecado original, os pecados voluntários, os pecados involuntários. Lá na matéria de amartiologia a gente se aprofunda sobre isso, na Catflix. O cristianismo ensina a necessidade que o ser humano tem em não praticar o pecado, mas antes agradar a Deus e seu reino, andar de acordo com a vontade de Deus, acertando a vontade do Senhor, acertando o alvo e, consequentemente, não vivendo em pecado. Pastor Rodrigo, mas eu tenho dificuldade para entender. Não pecar, se a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado já está pecando. Quando a Bíblia fala para não pecar, irmãos, está se referindo aos pecados voluntários, quando a pessoa sente prazer no pecado. Então, se a pessoa não sente prazer no pecado, ela não está enquadrada no grupo dos iníquos que amam a iniquidade, que amam o pecado. Existe uma diferença entre amar o pecado, sentir prazer em cometê-lo conscientemente, e existe uma grande diferença entre a pessoa não amar o pecado, não querer pecar, mas quando ela vê, ela comete pecados. Daí a Bíblia fala, está lá no Antigo Testamento, o sacrifício para os pecados voluntários e o sacrifício para os pecados involuntários. Então, quem peca voluntariamente sente prazer na iniquidade. Mas quem peca involuntariamente, isso é inerente à condição humana. E a pessoa, a partir do momento que reconhece, não sente prazer nisso, pede perdão, Jesus é fiel, purifica essa pessoa, justifica ela de todo o pecado. Então existe uma frase até antiga que não se comenta mais, mas é muito importante relembrar. Existe uma diferença entre pecador e pecador arrependido. Então o pecador arrependido, ele vai, inerente à condição humana, cometer pecados, mas está sempre se arrependendo e sendo justificado. Agora, o pecador que não se arrepende, sente prazer na iniquidade e vai ser difícil para essa pessoa ela agradar a Deus. Então o cristianismo ensina a necessidade que o ser humano tem em não praticar o pecado, não sentir prazer no pecado, não ficar amando o pecado, pecando conscientemente, mas antes agradar a Deus e seu reino, se sujeitar a Deus. E se cometer pecado, confessai as vossas culpas uns aos outros. Filhinhos, não pequeis, mas se cometerdes pecado, tendes um advogado, procura Jesus, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia, Ele é fiel e justo e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Confere lá Gálatas 6:7 e Mateus 6:33. Nessa questão de não errar, tudo que o homem semear vai colher. Então, se andar em pecado, diz a Bíblia, vai colher, se plantar na carne, vai colher destruição, corrupção. Mas se plantar no Espírito, vai colher vida. Então tem que tomar muito cuidado. A realidade, a igreja, ela transmite que o pecado existe, o certo e o errado, eles estão diante da humanidade, e a igreja, ela é uma referência das práticas corretas que o ser humano deve ter diante de Deus. E se cometer pecado, que seja involuntário, sem sentir prazer no pecado. Então a questão da ética, andar corretamente, sempre escolhendo a obediência a Deus e não o prazer ao pecado. É uma mensagem que a igreja transporta também. A necessidade de um absoluto. O que é isso? Vamos entender mais, está dentro dessa questão da ética. Visto que existem vários caminhos que ao homem parece correto, a Bíblia diz, né? Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim conduz à perdição, à morte. Visto que existem vários caminhos que ao homem parece correto, é necessário encontrar o caminho da verdade. Por isso a necessidade de um absoluto. Está cheio de caminhos na terra. O ser humano sente a necessidade. Qual é o caminho correto? Qual é o caminho absoluto? Vem comigo. Dessa forma, quando o ser humano encontra o Senhor Jesus, este se sente seguro, pois Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem, que está em Deus, né? Vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Por isso eu coloquei aqui a Bíblia, né? E um símbolo de ir ao encontro do Senhor Jesus, né? Apesar que a cruz não é o símbolo que os cristãos sentem prazer nele ou idolatram, não. Pelo menos os evangélicos não idolatram cruz nem nada, né? Mas é só uma referência apontando, né, para o nosso Senhor Jesus, que morreu nesse madeiro, que biblicamente falando isso aqui é maldição, tá?
Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a igreja não idolatra a cruz, nem sente algum carinho pela cruz, não. E nem carregamos a cruz, né? Já pensou? Eu pego o filho de alguém, eu mato, e aí depois eu mato na cruz, e depois eu pego a cruz e levo lá pro pai e diz, pendura no pescoço aí o símbolo de onde o teu filho morreu. Você acha que o pai vai sentir prazer naquele símbolo? Lógico que não. Então nós não sentimos prazer na cruz, mas é só uma referência, ok? Vamos lá? Letra B. Certo e errado. Tópico 3, letra A e letra B. O certo e o errado existem, está aí. Por que a gente percebe o certo e o errado? Porque a gente vê as consequências. A gente vê, existe o mal e existe a maldade. A maldade é a consequência do mal. Não foi Deus que criou o mal, irmãos. Tem gente que interpreta errado. Isso aqui é outro assunto, para outra lição, tá? Deus não criou o mal. O que acontece é que o bem foi deturpado. E quem deturpou o bem tinha livre-arbítrio, liberdade, decidiu. Por isso que não tem perdão para Satanás. Ninguém tentou ele, ninguém mentiu para ele, deliberadamente ele decidiu se rebelar. E ele deturpou o bem. Não foi Deus que criou o mal. Quando o profeta diz assim, eu faço o bem, eu faço o mal, eu crio a luz, eu crio as trevas, está falando de juízo. Eu abençoo, recompenso, mas eu puno. Eu faço o bem, recompenso, eu faço o mal. Ele não está falando do mal universal. Então tem gente que acha que Deus que criou o mal. Estão brigando nas universidades aí, nas academias, que Deus criou o mal, há uma luta entre o bem e o mal, mas o próprio Deus criou o mal. Isso é uma grande incoerência. Deus é bom, não há sombra de variação, fez tudo bom. E o que acontece é que o bem foi deturpado voluntariamente por Lúcifer e toda aquela rebelião e a terça parte dos anjos que aderiram à rebelião. Então, certo e errado. O certo e errado existem. E jamais devemos inverter os valores. Não podemos. Existem, né? Isaías 5:20 fala, ai daquele que chama o mal bem. Então não dá. Existe. Não podemos inverter. Não, jamais. Letra B. A igreja ela é a coluna da verdade. E está na terra para mostrar ao mundo a luz desta verdade, que é Cristo. Confere lá 1 Timóteo 3:15 e Mateus 5:14. Então, existe o bem e o mal. A igreja sempre estará do lado do bem e ela está mostrando ao mundo que existe o bem. A maneira de mostrar ao mundo que existe o mal não é ficar acusando as pessoas, não. Mas é mostrar boas obras. Por isso que Jesus falou lá nas leis da graça, nos mandamentos da graça, Mateus 5, 7, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesus disse, olha, que os homens glorifiquem a Deus, olhando as vossas boas obras. Então, praticai boas obras. Então, a maneira de mostrar o caminho do bem é praticando boas obras. E aí a gente vai fazer a diferença, mostrando que existe o bem e o mal, mas a igreja, coluna da verdade. Ela está sempre do lado certo. Aqui tem dois caminhos, né? O ser humano está assim. Qual o caminho tomar? É o lado certo. O lado de Deus, de Cristo, da sua palavra. Que a igreja é uma referência no mundo. Terceira parte. A mensagem do cristianismo para os nossos dias. É muito importante essa mensagem. Vamos lá. Primeiro tópico. O cristianismo tem uma mensagem de esperança. Redobra a tua atenção. Letra A. Visto que o mundo jaz no maligno, olha como está o mundo. A Bíblia fala sobre isso. E a maioria das pessoas não tem esperança acerca da verdadeira paz. O cristianismo tem a maior mensagem de esperança de todas, que é: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Confere lá João 16:33. O mundo se desmancha sem esperança. A igreja está aí como uma coluna firme dizendo: existem aflições? Existem, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem um reino preparado, tem um reino maravilhoso de luz, que Jesus, o Cristo histórico que esteve aqui, foi comprovado. E os discípulos viram ele ressuscitar e deram a vida por essa verdade. Ninguém vai dar a vida por uma mentira. Então é tudo verdade. Ele disse: eu vou preparar lugar, tem um reino preparado. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em breve tudo isso vai acabar.
E aí a igreja, irmãos, ela é a única detentora da mensagem mais poderosa desse mundo para gerar esperança, a vida eterna no reino de Deus. Então a igreja tem essa mensagem, olha que espetacular, né? Vamos para frente? 2. A salvação de Deus é para todos. A igreja também anuncia essa mensagem, letra A e letra B. Visto que todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus, a Bíblia fala sobre isso, a igreja leva a grande mensagem de salvação que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha como a igreja tem mensagens maravilhosas, né? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo, não é alguns, todo, não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior mensagem tranquilizadora, cheia de esperança que existe no mundo, a igreja é que transmite que Deus tem a salvação e a vida eterna para todo aquele que crê. Confere lá o texto áureo do amor, né? João 3,16. Letra B. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Não faz. A salvação é para todos, basta crer. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo ensina isso em Romanos 10 e 13, também 2 e 11. Coisa linda, né? E 3, para encerrar nossa lição, o rei está voltando. Olha a mensagem ali, ó. Letra A. A mensagem final do cristianismo é que Jesus está voltando. E bem-aventurado todo aquele que, quando Jesus vier, estiver aguardando o Senhor com fé e obediência. E a igreja tem essa mensagem final apontando: Jesus está voltando, é a grande promessa. E ele é fiel e verdadeiro. Ele disse, os próprios anjos falaram, né? Ele falou que iria voltar, falou para os apóstolos, mas os anjos disseram: do jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar. A promessa, ela é verdadeira. Os apóstolos disseram, né? Muitos têm por tardia a sua promessa, mas Deus não está tardando, ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Uma coisa, irmãos, é o Cronos. Para nós aqui parece que as coisas demoram. Mas lá, no ambiente de Deus, terceiro céu, está tudo no presente. Lá é o Kairos. Lá não tem passado nem futuro, está tudo no presente. E o que significa estar tudo no presente lá, pastor Rodrigo? Significa que Deus não tem pressa para fazer nada. A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Está tudo no presente. Então, a igreja deve confiar no controle que Deus tem sobre tudo e não ficar ansiosa por nada. Amém? E a nossa conclusão: diante de um mundo cheio de maldade, a fé cristã continua sendo o melhor remédio para os seres humanos, pois essa mesma fé está baseada num Deus de amor que deseja salvar a todos. E nós chegamos ao final dessa lição extraordinária. Vai ser um trimestre de muitas lições preciosas para a nossa vida e hoje nós aprendemos sobre a fé cristã. Gostou dessa lição? Você pode, lá no grupo do WhatsApp, acessar todos esses slides, gratuitamente será colocado lá. Você pega aí o número do suporte, entra no WhatsApp ou ali nos links da descrição, clica na palavra mais abaixo do título dessa lição, você vai ver o link ali para o grupo do WhatsApp. E você também pode, durante todo o trimestre, receber os slides e encontrá-los aonde? Dentro da Catflix. O que você faz por menos de R$1 por dia? Nada, né? Então invista na tua vida, no teu ministério. Se torne uma autoridade na palavra de Deus, estudando dentro da Catflix com o pastor Rodrigo Gomes e com centenas de irmãos que já estão lá dentro. Nós já estamos indo aí perto de umas 300 pessoas que já estão lá dentro estudando e mandando mensagem: pastor, estou me deliciando, que maravilha, esse conteúdo maravilhoso. Então, divulgue a Catflix, sirva de bênção também para muitas pessoas. Vamos fazer uma oração, mas antes quero lembrá-lo, compartilhe esse vídeo, deixa o like para o YouTube pegar e evangelizar o mundo com essas verdades. Não é para mim o like, é o algoritmo, é um programa. O YouTube reconhece, o vídeo é importante, as pessoas estão gostando, ele mesmo divulga. Então deixa o like, se inscreve no canal e você vai estar ajudando a fazer a obra missionária. Vamos orar para que as bênçãos, essa fé,
ela possa ser acrescida dentro dos nossos corações? Ore com o pastor Rodrigo. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós te louvamos, Pai, por crer e o Senhor nos fazer conhecer essa verdade tão linda que está em Cristo Jesus acerca da vida eterna. Que esta verdade, Pai, possa estar bem viva no coração dos teus filhos, para que eles se tornem inabaláveis na fé. E pedimos, ó Pai, que esta fé se transforme em frutos de bondade, de justiça e de alegria. Abençoe cada aluno, cada professor, abençoe o teu povo e que em tudo o teu nome seja glorificado. Como ministro do Evangelho, é a bênção que eu clamo e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, forte abraço, fique na paz.